E também não me estranha de ir lá contra o Bahia, por isso o Davi Luiz pode ter entrado, começar com 3 zagueiros, porque o Bahia joga com 3 zagueiros. É uma forma de você espelhar as equipes. Pô, cara, sério? É uma forma de... É verdade. É verdade. É uma opção que ele tem. Espelhar, cara. Espelho bom é aquele que fica no teto, que você já não vai há muito tempo. Pô, aí muito tempo mesmo. Cara. Ô, Clebão, o cara tá falando de espelhar time. É sério. Os treinadores gostam de fazer isso. Às vezes eles fazem com um modelo diferente e às vezes com o mesmo modelo. E o Sampaoli gosta de montar as equipes dele de acordo com o adversário. Já fez isso várias vezes. O que não quer dizer que o time vai ser defensivo ou ofensivo. Depende da postura. Ô, Flávio, você pode me ajudar? Posso. Ele concordou comigo. Eu conto contigo. Sim. Pra explicar pra ele que negócio de 3 zagueiros não funciona na Gávea, no Ninho do Urubu. Ele tá falando isso que ele era zagueiro, pra ele não ficar na reserva, ele queria 3 zagueiros pra ele ser o terceiro. Explica pra ele que 3 zagueiros não dá certo na Gávea, Clebão. Mas Explica o pra GV, o que ele falou tem sentido. Ah, não. Olha aí, rapaziada, Sampaoli patrulheiro. Fala, meu querido parceiro rubro-negro, Flamengo venceu, tranquilidade, paz. Mas, ó, tem análise tática sobre o jogo de hoje, sobre o jogo de ontem, aliás, do Flamengo contra o Goiás, aqui no programa Donos da Bola Rio de Janeiro, com excelente comentarista Getúlio Vargas, tem um Flávio Amêndola, tem um Fernando, ex-zagueiro do Flamengo, comentando detalhes aí, e também tem informação sobre o Pedro, rapaziada. Pois é. Então você que tá aí, se inscreva no canal, botão aqui embaixo, clica aí. Mais da metade das pessoas não estão inscritas no canal, olha aqui os números. Se inscreve, é só no sino, deixa o like. Tem Sampaoli patrulheiro no vídeo, tá? Chamou, pelo que eu fiquei sabendo, jogadores na chincha, tá perdendo muito gol esse time, tem que melhorar isso de qualquer jeito. Então vamos observar aí, tá? Qual deve ser o esquema que o Flamengo deve usar contra o Bahia, enfim, todas essas situações aí, beleza? Então vamos embora pro vídeo. O importante nesse momento é vencer, Fernandão? Ou nesse momento do Flamengo tem que ter performance? O importante é vencer. Tem que vencer até porque o Flamengo almeja algo a mais. Se você não tomar pontos, ainda mais no Brasileiro, você vai ficando para trás e tem uma hora que não vai dar para chegar. Mas é legal também a gente perceber que tem coisas boas acontecendo, mesmo com as dificuldades. O Flamengo conseguiu ser intenso, o que o Sampaoli bate pra caramba nessa tecla. No início do jogo, ele pressionou bastante o Goiás. Não aguentou fazer isso durante muito tempo. O Goiás equilibrou um pouco o jogo depois do gol. Mas, pô, eu tava falando aqui com o Flavinho. Pô, tem boas coisas acontecendo. O Cebolinha fez um bom jogo. O Pulgar vem evoluindo pra caramba. Enfim, Vitor Hugo, pô, num modelo diferente, né? Que ele não fez com 3 no triângulo, fez lateralmente com a Arrascaeta jogando atrás do centroavante livre para fazer essa movimentação. Ontem tiveram boas coisas acontecendo no jogo. O Bruno Henrique voltando, jogando muito tempo, numa posição que pode ser uma saída para ele, ficando mais velho. O que você acha disso, Flavinho? Eu concordo. Acho que falta ainda para o Bruno o ritmo de jogo que ele só vai adquirir com o tempo. Não adianta. Ele ficou 10 meses parado. Não é fácil para um jogador voltar depois de 10 meses parado, mas eu acho que o Sampaoli finalmente está começando a mexer nesse time titular. Não vou nem dizer que ele está ouvindo a gente, embora a gente fale aqui, eu particularmente falo há bastante tempo que os garotos precisam ter minutagem, e isso ele fez ontem, o que me deixou muito feliz, me agradou bastante. Acho que o Vitor Hugo ontem fez um jogo assim muito acima da média. É um garoto que, para mim, como eu disse ontem aqui também, já está pronto. Não precisa provar nada a ninguém. Todo mundo já sabe da capacidade que ele tem. Acho que o Wesley ontem, desde o primeiro lance que ele estava envolvido, ele não foi bem. Mas é um garoto, precisa maturar. E é bom até mesmo o Sampaoli ficar de olho aberto com isso. Acho que no contexto geral, o Flamengo foi bem. Não foi brilhante. Para mim, o Flamengo não foi brilhante. Mas foi intenso quando precisou ser, nos primeiros minutos do jogo e nos primeiros minutos do segundo tempo. E aí fez 2-0 e aí ficou muito mais confortável. Mas eu acho que, aos poucos, o Sampaoli começa a conhecer um pouco mais os jogadores, começa a entender um pouco melhor da dinâmica de cada um deles. E aí eu acho que quem ganha é o Flamengo. O Matheus Cunha ontem, para mim... Eu ia pegar essa sua fala para te indagar de uma coisa. Você falou uma frase interessante aí, que é o Sampaoli começa a conhecer o elenco do Flamengo. Beleza. Ontem ele viu o Matheus seguro, firme, jogando com o pé, sem maluquice de virar líbero lá na linha da zaga, que isso é maluquice, mas jogando firme com o pé.
E no momento crucial, se eu não me engano, 32 ou 33 do segundo tempo, um contra-ataque espetacular do Goiás, um vacilo do Flamengo. No cara a cara, ele consegue defender uma bola que dá uma tranquilidade. Porque muita gente fala assim, 2x0 é o resultado mais perigoso que tem. É pra quem tá perdendo. Se você tá ganhando 2x0, você toma um gol 2x1. Mas aí o time vem pra cima. Beleza, mas tem que fazer mais um. Isso é como de Bruno Formiga, polêmica vazia. Só que, naquele momento, o Flamengo deu uma claudicada. Se toma o 2x1, o Goiás cheio de moleque correndo, ia complicar o jogo. A gente conhece. O Atlético Paranaense foi igual. Flamengo e Atlético. E aí ele fala na coletiva no pós-jogo o seguinte, não, o Matheus foi titular porque o Santos bateu a cabeça. Ou seja, contra o Bahia, final de semana, é o Santos de novo. Me preocupa um pouco, não só essa fala dele, eu acho que ela abre margem pra gente interpretar outras situações do jogo, como, por exemplo, a entrada do Davi Luiz. O Davi Luiz entrou na reta final do jogo, o Vidal entrou na reta final do jogo. Será que ele vai continuar a insistir com esses caras? Eu acho que tudo bem que é um Goiás que vinha com 7 desfalques, é um time que, no meu ponto de vista, vai brigar para não cair, mas... Já tá, né? Já tá brigando, mas eu acho que a garotada deu um outro ânimo, deu um outro gás para esse time. E, pô, se a gente olhar, o Flamengo terminou o jogo com Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Matheus França, Wesley e o Vitor Hugo, que, se eu não me engano, não sei se... Não, o Vitor Hugo ficou. São 5 jogadores da base. Ficou sim. Tem o Sampaoli explicando por que o Santos não jogou e sobre a lesão do Pedro. No, lo de Goleiro tem que ver con que Santos tuvo una lesión en la cabeza en el juego paranaense y lamentablemente hoy no podía jugar. Con respecto a Pedro, eu não sei ainda a importância da lesão, sinceramente. Los próximos días tendremos algo más cierto. Só explicando. Eu sei que vocês gostam da legendinha, do áudiozinho que a gente bota Vídeos Incríveis, que o João até faz. Ele não jogou porque o Epaminondas. Seguinte, chegou agora em cima da hora, e vou repetir. A gente não tem o direito da Série A, mas tem da Série B na tela da Band. Então a gente espera chegar a sonora que a gente chama. Às vezes dá tempo de levar pra salinha lá, botar a legenda ou botar a dublagem. Às vezes não dá, a gente não quer deixar vocês sem a imagem. Como eu sou fluente em 27 idiomas, eu vou falar. Ele bateu a cabeça e, por prudência, imagina se ele bate de novo nesse jogo, né? O Flamengo optou por mantê-lo ali do lado de fora. Também não entendi, porque se fica no banco, tá apto pra entrar. Então, não vou me meter nesse caô que não é meu. E falou sobre o Pedro, também teve a lesão, porque azar, né, cara? Infelizmente... Bateu o pênalti igual o Gabi. Não pode acontecer, mas acontece. E com relação ao Santos, acho que ele está sendo sensato. Não dá para você tirar o goleiro que vem sendo titular sempre de uma hora para outra. Ué, mas faz o quê? Tira metade primeiro? Não, pô. Hoje ele já sabe que o Matheus Cunha tem condições num jogo valendo de render. Ele não tinha visto ainda isso acontecer. E ele precisa dessa confiança. Porque quando ele tira o Santos e coloca o Matheus, a responsabilidade é dele. E se o Matheus erra, quem tem que assumir é ele. Eu acho que ele está sendo prudente. O Santos vai voltar. Se não tiver uma atuação à altura, vai abrindo brecha para o garoto. Aí eu te faço uma pergunta, então, professor Pardal 5.0. Duas. O Papo falou que tá até o 4.0, né, Flávio? 5.0. Flamengo e Bahia lá. Fluminense e Cuiabá aqui. Se tudo correr bem, o Fluminense vai macetar o Cuiabá. Com todo respeito ao Cuiabá, que tá cheio de problema, treinador demitido, crise por conta do problema lá da penalidade máxima e etc. E o Flamengo joga contra o Bahia lá. Se porventura o Santos não for bem contra o Bahia lá, na terça-feira, primeiro jogo da decisão, né, que é mata-mata já, da Copa do Brasil. Aí vai ter que tirar de uma hora para outra. Ou vai manter o Santos? Eu acho que mantém, mas se tiver que tirar, não vai ser uma estreia do Matheus. Como a gente falou aqui em outro programa, o Matheus joga no Flamengo. Ele está acostumado a grandes jogos. Ele está lá vivenciando esse momento difícil. E, por mais que a gente não perceba isso, os momentos difíceis fazem a gente ficar forte. E o menino está percebendo tudo isso acontecer. E também não me estranha de ir lá contra o Bahia, por isso o Davi Luiz pode ter entrado, começar com 3 zagueiros, porque o Bahia joga com 3 zagueiros. É uma forma de você espelhar as equipes. Pô, cara, sério? É uma forma de...
Não quero saber de... É verdade. É verdade. É uma opção que ele tem. Pode espelhar, cara. Espelho bom é aquele que fica no teto, que você já não vai há muito tempo. Pô, aí muito tempo mesmo. Ah, Muito cara. tempo mesmo. Ô, Clebão, É sério? o cara tá falando de espelhar time. É sério. Os treinadores gostam de fazer isso. Às vezes eles fazem com um modelo diferente e às vezes com o mesmo modelo. E o São Paulo gosta de montar as equipes dele de acordo com o adversário. Já fez isso várias vezes. O que não quer dizer que o time vai ser defensivo ou ofensivo. Depende da postura. Ô, Flávio, você pode me ajudar? Posso. Ele concordou Eu comigo. conto contigo. Sim. Pra explicar pra ele que negócio de 3 zagueiros não funciona na Gávea, no Ninho do Urubu. Ele tá falando isso que ele era zagueiro, é pra ele não ficar na reserva, ele queria 3 zagueiros pra ele ser o terceiro. Explica pra ele que 3 zagueiros não dá certo na Gávea, Clebão. Mas Explica o pra GV, o que ele falou tem sentido. Ah, não. Ô, Clebão, Pode quer apresentar aqui? acontecer, Eu filmo aí. Eu filmo aí. Pode acontecer. Eu não me surpreenderia, não. Eu não me atentei Você a gosta isso. de negócio espelhado? Sabe o que é isso? Isso aí tá parecendo uma sanfona. Uma aranha no espelho. Ah, ou uma sanfona. Eu acho assim... só rapidinho falando sobre a polêmica do goleiro que vocês falaram, né? Sim, senhor. Eu vejo por um outro lado. Eu acho que se ele pensa, se ele tem alguma dúvida em relação ao Santos, ele já tinha que botar o Matheus no final de semana contra o Bahia, pro garoto ter moral pro Flu na terça. Também. Porque eu acho que seria uma coisa até imprudente, já que ele falou de prudência, ele tirar o Matheus agora, bota o Santos pra botar o Matheus na terça. O outro ponto de vista bom. O goleiro precisa de, como você sabe muito bem, precisa de tempo. Eu pra tinha jogar. sequência, Por mas isso onde era a que minha sequência? Você não tinha dentro do campo. Sequência de não jogo. tá. De não Dentro jogo. do campo tu não tinha. A definição de sequência no dicionário é a mesma Isso. coisa. Eu tinha sempre. É isso no banco. Exatamente. Regular, e essa você sequência... era regular. Essa sequência o Matheus Cunha não pode ter, no meu ponto de vista. É Ele porque tem que ter agora, dentro do assim, campo. eu acho o Santos na prateleira dos 5 melhores goleiros do Brasil, não tenho nem dúvida disso. Pega demais, um cara frio. Só que essa camisa é muito pesada, cara. Aí a vida atrapalha de pular, né? Porque, cara, assim, eu não sei o que tá acontecendo, porque ele é bom goleiro, a gente sabe. Ele fez o torcedor do Flamengo chorar, ó, várias vezes pelo Atlético Paranaense. Ganhou 2 ou 3 títulos em cima do Flamengo. Vamos falar de Pulgar, que no Mundial foi mal, todo jogo que entrava ia mal. E o Sampaoli, que já foi treinador dele em que ano, Flávio? Do Chile? 2015. 2015, quase 10 anos. Bancou o moleque, não é mais tão moleque, o garoto, pra jogar. E ontem fez boa partida também. Muito boa. Entrou na briga ali? Já tá na briga. Eu acho que hoje ele é a primeira opção. Eu também acho. A primeira opção para volância do Flamengo é o Pulgar. Só que ontem ele não jogou como primeiro, né? O Flamengo jogou com 2 homens na frente da defesa, se revezando. E eu gostei muito, porque quando o Pulgar entrava pelo lado direito para dar opção, o Vitor Hugo centralizava para poder receber essa bola para virar o jogo. Eles sim tiveram muito... Isso é importante, essa visão é importante. Tiveram um entrosamento muito legal ali, quando o Vitor Hugo ia, ele se posicionava. Enfim, dessa forma, eu achei que o Flamengo ficou mais equilibrado, jogando essa linha de 4. Se ele entrar com os 3 zagueiros, eu não sei como é que ele vai montar a equipe. Ah! Entendeu? Chegamos no mesmo ponto. É isso. Tá tão bonitinho como é que é? Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, fica zero no chão. Aí tu quer botar 3 zagueiros. Eu não quero nada, eu tô aqui para informar a galera que tá em casa. Zagueiro. Quer encher o time de defesa, Clebão? Bota 5. Se tiver com 5... Ó, a gente perdeu para a Alemanha aqui em 2014, a Alemanha tinha 4 zagueiros na linha defensiva. Ah, então tá bom. Quem vai jogar sábado lá é o nome dele, o Thomas, não sei o quê? Schweinsteiger. Schweinsteiger, de Luxemburgo, ele? Aí, vai dormir, pô. Qual é o nome de Candira? Candira. É verdade. Ó, a Alemanha tinha Schweinsteiger, Kroos e Khedira. Em alguns lugares chamam de 3 volantes, em outros chamam de 3 meias. Pô, mas chamar o Kroos de volante é um insulto. Não, eu lembro O cara que... joga, pô, com taco de cinto. Mas é isso que eu tô falando, depende de quem vê. Sim, o Luxemburgo, quando ele era treinador do esporte nessa época, na entrevista coletiva, ele citou exatamente isso. Ele falou, a Alemanha jogou com Schweinsteiger, Candira... E Candilha é moleque. Candilha é moleque. Tá entendendo? Bom demais. E 4 zagueiros. Mas eu acho que o Pulgar, eu tô de acordo com o Fernandão. Pra mim, assim, ele mostrou um futebol que ele não tinha Mas mostrado por que no Flamengo. quando o cara joga bem, ele passa a ser a primeira opção da reserva e não titular? Na Não, mas concepção calma. dos senhores. Não é a primeira opção Eu acho de que é a titular. primeira opção como titular, é. Titular. Ele, Eu Thiago acho que- Maia? Não Titular, sei, eu não não sei sei. se o Thiago Maia volta também, não. Eu também acho que não sei. Ele e o Porque Gerson. o Gerson volta provavelmente terça-feira contra o Fluminense. Ele e o Gerson, ou ele e Vitor Hugo, e o Gerson mais à frente, não sei. E ó, ontem na entrevista coletiva do Sampaoli, eu assisti ela inteira. O único jogador jovem, assim, que entrou
e que foi elogiado pelo São Paulo foi o Vitor Hugo. Ele falou, esse garoto tem um potencial muito grande. Eu quero contar com ele. Ele tava vendo Donos da Bola. Eu tô falando, tudo que cara. ele fez, o senhor falou aqui, você e o Papa. Quando saiu a escalação, eu te mandei. Eu não falei, ele entendi tá ao nada, vivo, né? cara. Você falou, hã? Cara, eu estava em reunião com a dona Isabel, mal-humorada, que eu não prestava atenção a nada. Aí estava fazendo um projeto e eu aqui, ela, Getúlio, você presta atenção, eu tava. Aí o Flávio botou aí, tava vendo a gente. Eu falei, quem? E a escalação bem grande lá. Aí ele, pô, São Paulo, pô. Eu falei, tá. Beijo, Bebelzinha. Fofinha, lindo da minha vida. E o Arrasca, hein? Gostaram? Tá Gostei. muito abaixo? Não. Tá chegando lá? Tá chegando lá. Tá bem. Tá chegando lá. Ontem ele tava querendo muito o jogo, chamou o jogo pra si, uma responsabilidade muito grande. E assim, o que me deixou esperançoso foi de ver que ele arriscou uns 3, 4 chutes. Em nenhum deles ele botou a mão no adutor, botou a mão no pubis, em nenhum deles. Então a reação dele foi muito boa, pelo que eu vi. E é um cara que, porra, é diferenciado, né? Ele, no primeiro minuto de jogo, ele dá uma fatiada pro Wesley, vira o jogo, aí o Wesley não consegue dominar. Mas assim, é um cara que tem uma visão que é diferente, cara. Tu acha que... Eu não vou falar erro, né? Acaba sendo erro, mas como é mulher que a gente aqui, pô, né? Os equívocos que o Wesley cometeu nesses últimos... Muda alguma coisa diante da visão que o torcedor, que o próprio São Paulo... Porque pra mim o moleque jogou, arrebentou, eu falei, é ele, resolveu o problema. Sim. Você acha que esses dois equívocos mudam alguma coisa? A gente tava até conversando. Tava falando sobre isso agora. Antes de começar o programa, assim, o Wesley, pra mim, tem um potencial muito grande. Eu sou um dos que elogio bastante ele aqui, mas ele peca muito na tomada de decisão e na última, geralmente, quando ele já tá no último terço do campo ali no ataque. Sim. E até o São Paulo ele falou sobre isso também na entrevista coletiva ontem. Só que eu acho que a gente não pode queimar o garoto aqui e o torcedor tem que ter a consciência de que ele é um garoto, ele ainda vai evoluir muito. Talvez, como você não tem o Varela e você não tem o Mateuzinho, seja o momento de você olhar para o mercado. Porque eu não sei se o Wesley vai aguentar todo esse... às vezes dá um salto assim, né, Nando? Um clique que o cara... E no início, você vai no ímpeto, você vai na força, você vai no entusiasmo. E quando você erra, e erra novamente, é difícil administrar. Eu sei bem o que é isso. É difícil Não, e no Flamengo, né, cara? E no Flamengo, porque ele... Por isso que às vezes você vaiar um jogador de nome, pode abalar todo o restante. O que passa na cabeça do Wesley, ele dentro do campo, quando o David Luiz entra e é vaiado? Quando o Gabigol sai xingado. É xingado. Pô, estou fazendo isso com os caras, imagine comigo. É bom a galera entender bem. Ainda mais vaiar o cara quando o cara entra no campo. Pô, como é que... Assim, a gente tá chegando aqui, eu começo a falar, a te vaiar, você vai começar o programa, você vai começar a fazer uma coisa que é pra todo mundo. Quando acabou, beleza, eu te xingo, eu te vaio, mas antes não. Eu vou precisar de você. E a galera tem que entender um pouco isso, porque faz diferença. Às vezes pro Davi Luiz não, mas pode fazer pro Wesley. Rapaziada, notícia realmente ruim para todos nós rubro-negros. Pedro de fora pelo menos 10 dias, rapaziada. E tá de fora do confronto contra o Fluminense pela Copa do Brasil. O atacante está realizando exames para saber a gravidade da lesão. Notícia do Vene Casagrande, notícia ruim para todo mundo. Olha aí, rapaziada, Sampaoli patrulheiro, o homem tá rondando o Ninho do Urubu. Pelo que eu fiquei sabendo, chamou a rapaziada na chincha aí, é muito gol perdido. Vai mudar o esquema contra o Bahia, como falou aí o GV e também... O GV não, né? O Fernando e o Flávio Amêndola deve ir de 3 zagueiros, hein? Eu falei do Santos pra vocês e ele falou que é lesão. Não é lesão. Não tem fratura no Santos. Jogou o Matheus Cunha porque botou o Matheus Cunha. Quanto o Bahia eu já não sei. Mas deve jogar com 3 zagueiros. Ô, homem aí, rapaziada. Vambora. Se inscreve no canal. Achando o sino da notificação, amassa o like.